apóstolo João, ele fora conhecido ou ficou conhecido como o apóstolo do amor, ou chamado também o discípulo amado. Ele mesmo, né, se apresentava assim, ou se apresenta assim no evangelho, dizendo, aquele a quem Jesus amava. Então, um discípulo amado. E nós vamos ver, dentre outras coisas, que o amor de Deus derramado no coração do apóstolo João é um amor que ama sim, mas também é um amor combativo. É um amor que não se agrada da injustiça. Tanto que a gente viu aqui que o amor que nós cantamos, que é o amor da Bíblia, é o amor que combate a falsidade. Veja, não é um amor passivo só. Aquele amor que aceita tudo. É um amor também combativo. É um amor que resiste à falsidade. É diferente do que diz o mundo, né, sobre o amor. Quem ama tolera tudo, suporta tudo, aceita tudo. O amor da Bíblia não. O amor da Bíblia, ele tem a ver com a verdade. Ele ama a justiça. E ele se opõe, este amor, ele odeia, né? O amor divino odeia o mal. É engraçado, né? O amor odiar, né? Mas é isso mesmo. Deus odeia o mal. E Deus é amor, né? Então o amor odeia algo. Então nós vamos ver isso na vida de João. É um estudo bem interessante, porque tem muita coisa acerca de João. Obviamente eu procurei fazer um recorte, né? Porque é tanta coisa que, se fosse falar tudo da vida de João, não ia dar hoje, né? Então eu fiz um recorte aqui. Vamos lá, então? O versículo é este que nós escolhemos, né? Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João, o evangelho do próprio apóstolo, capítulo 13, versículo 23. Então esse aquele que ele amava, o que o Senhor amava, é o próprio João. Como nós vimos, né, nas nossas pregações no evangelho de João. Toda vez que o autor ali, o evangelista João e apóstolo João falava do discípulo a quem Jesus amava, ele está falando dele mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Introdução. Nós estamos vendo a lista dos apóstolos. A gente começou com Pedro, já vimos André, no último estudo, vimos Tiago e hoje João. E aí nós terminamos aquele primeiro grupo, o grupo mais próximo, mais íntimo do Senhor. Pedro, André, Tiago e João. Então agora João, né, é o último desse grupo, mais íntimo, mais próximo de Jesus. Vamos lá. João. O nome João, ou Iochanan, significa uma coisa muito bela, né? Olha aí. Deus é gracioso. Deus é propício. Então aí, nós temos um diácono, né? Aliás, foi um diácono que orou, né? E não foi combinado não, né? Diácono João, né? Orou. Temos o diácono João, temos outro, João Felipe aqui, temos alguns Joãos aqui. Então que nome bonito, né? Deus é gracioso, Deus é propício, Deus envia o seu favor. Essa é a ideia do nome João. Parentesco, de quem que ele era parente? Daquele que nós vimos na última quinta que nós vimos o estudo dos apóstolos, de Tiago. Aí tem lá em Mateus 17, né? Olha aí, veja aí comigo novamente, alguém leia, só para a gente lembrar aí que aparece os dois irmãos, Tiago e João, olha aí. Então, tomando consigo Jesus, Pedro e os irmãos Tiago e João, Jesus os levou a um determinado monte. Então veja, eram irmãos João e Tiago. Esses dois irmãos possuíam uma personalidade, um temperamento muito semelhantes. E eles eram inseparáveis. Geralmente, nos relatos do Evangelho, você verá Tiago e João geralmente juntos. Tá? E eles tinham a mesma personalidade. Por que nós sabemos isso? Porque geralmente João e Tiago estão agindo juntos. Nós vimos, quando estudamos Tiago, nós vimos aquele contexto, aquele evento, em que Jesus está passando pela vila dos samaritanos, né, a aldeia dos samaritanos, subindo a Jerusalém,
e os samaritanos não recebem a Jesus, como não recebiam ninguém que estava subindo para Jerusalém para adorar lá. E João e Tiago dizem a Jesus, propõem a Jesus que Jesus lhes permitisse pedir fogo do céu para consumir a aldeia dos samaritanos. Então veja, João está junto de Tiago aí nesse pedido. Então isso nos mostra um pouco do caráter de João. Ele era também muito fervoroso. Era alguém muito ali bélico, digamos assim. É interessante, né, que ele vai falar muito do amor, né? De amar, vai escrever as cartas, vai dizer as cartas, filhinhos, amados. Mas ele era alguém muito severo, muito zeloso, muito intenso, né? Possuía provavelmente o mesmo caráter do irmão Tiago. A região deles era a Galileia, lembram-se? E a ocupação dele, de João e obviamente do irmão Tiago, era a pesca. Eles eram pescadores. Eles eram filhos de um pescador, né? E um pescador rico, tá? Nós vimos isso no estudo de Tiago, eu não estou repetindo aqui, mas não coloquei aqui porque eu ia repetir. Mas vocês se lembram que no estudo de Tiago nós vimos que provavelmente a família de Tiago e João era uma família rica. Era uma família importante. Tanto que a família por que a gente sabe disso? Porque a família de Tiago e de João era conhecida do sumo sacerdote em Jerusalém. Lembra que quando Jesus é preso e levado à casa do sumo sacerdote, João consegue entrar porque as pessoas da casa do sumo sacerdote conheciam João. Então a família de João era influente, eles moravam na Galileia e eram conhecidos em Jerusalém da nata, da elite de Jerusalém. Então não é qualquer família, certo? E eles tinham um negócio de pesca. Então a família era rica. Nós vimos também que a mãe de João, possivelmente, mãe de Tiago, possivelmente de João, chamava-se Salomé. Então o pai Zebedeu e a mãe Salomé. Então, e a ocupação era a pesca. Vamos lá. O apóstolo João nos é conhecido, pois foi ele que escreveu uma parte considerável do Novo Testamento. O seu relato do Evangelho, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Então ele escreveu bastante, né, consideravelmente. Parece que ele escreveu, se eu me lembro aqui nas leituras que fiz, eu não coloquei ali, mas 27% dos escritos do Novo Testamento pertencem a João. Ele escreveu 27%. Ele só escreveu menos que Lucas e Paulo. Tá? Nos escritores no Novo Testamento, ele só perde para Lucas e Paulo nessa ordem, em termos de volume. Porque a gente perguntava assim, né? Quem escreveu mais? Paulo ou Lucas? Geralmente a gente pensa que é Paulo, certo? Mas na verdade, em termos de volume, quem escreveu mais foi Lucas. Paulo escreveu mais cartas. Lucas escreveu só 2 livros, né? O Evangelho, quer dizer, na verdade um livro só com 2 volumes, né? Porque é a mesma obra. O Evangelho e o livro de Atos. Só que em termos de volume, de capítulos, de versículos, Lucas escreveu mais. É o que mais escreveu. E depois Paulo. Certo? Melhorou, não melhorou agora? Aconteceu uma coisa aqui, melhorou. Esquentou, que a igreja presbiteriana é meio fria, né? Aí, até esquentar, já viu. Mas vamos lá. As escrituras estão, portanto, cheias de vislumbres da personalidade de João e do caráter dele. A gente sabe muito dele, por quê? Pelos seus escritos. É interessante que nos evangelhos João fala muito pouco. É engraçado. Ele aparece fazendo poucas coisas. Sabe por que nós sabemos muito dele? Pelo que ele escreveu. Acaba que você conhece mais da personalidade dele pelo que ele escreveu. As escrituras estão, portanto, cheias de vislumbres da personalidade de João e do caráter dele. Na verdade, a maior parte daquilo que sabemos sobre João vem dos seus próprios escritos. Tá? Vamos lá. Ainda que pertencer ao grupo dos apóstolos mais conhecidos, Pedro, Tiago, André e João, o grupo mais conhecido, esse primeiro grupo, não tinha um lugar de destaque. João não era um dos principais nesse grupo, no primeiro grupo de 4. Pedro e Tiago eram os mais destacados. Das 4 listas, eu falei isso no estudo passado de Tiago, das 4 listas no Novo Testamento, nos Evangelhos e em Atos, dos apóstolos, no primeiro grupo, 2 vezes pelo menos, aparece Pedro e Tiago como primeiros. Pedro sempre aparece como primeiro,
em todas as listas. Em todas as listas dos apóstolos, Pedro sempre é o primeiro. Mas em metade, Tiago é o segundo. É o que vem em segundo. E Tiago era provavelmente mais velho que João. Por quê? Porque quando descreve os dois irmãos, Tiago sempre vem na frente de João. Então, era uma maneira de mostrar a preeminência da idade, ok? Da autoridade. Então, Tiago e João. Tiago e João. Então, Tiago provavelmente era mais líder do que João, tá? Mas, obviamente, no entanto, João também teve de exercer liderança. No fim, por ter vivido mais do que todos os outros, ele desempenhou um singular papel patriarcal na igreja primitiva, que durou quase até o final do primeiro século. João vai morrer lá na década de 90 do primeiro século. Então ele é o último apóstolo vivo. Então mesmo que ele não tenha sido do grupo original ali o mais importante, ele acabaria se tornando o mais importante porque ele é o último vivo dos apóstolos. Então ele exerceu. E é interessante isso, né? Como é que na providência de Deus as coisas acontecem, né? Às vezes uma pessoa, no início da caminhada cristã, não é tão importante e tudo mais, e daqui a pouco, não é assim? E às vezes alguém começa numa caminhada muito importante e depois some. Nessas coisas, como Deus trabalha na providência, né? A gente não tem como você dirigir isso, né? Deus faz como quer, quando quer, com quem quer, né? Então João acabou sendo aí um líder, o último apóstolo vivo. Nós vamos ver mais para frente isso aí, né? João era parecido com seu irmão Tiago, a gente já falou disso. Era tão zeloso como ele. Quando passaram pela vila dos samaritanos, como a gente citara aqui há pouco, ambos queriam pedir fogo do céu para destruí-la. Isso está em Lucas 9:54. Então veja que o apóstolo do amor, o discípulo amado, também tinha os seus dias, digamos assim, né? Ele era meio esquentado, né? Não tinha muito amor, assim. A gente vai ver como é que isso foi trabalhado nele. Todavia, é de fato surpreendente que João tenha sido o escritor da Bíblia que mais escreveu sobre amor. Disparado, João é o autor da Bíblia que mais usa o termo. E as ideias que saem como braço desse princípio do amor, dessa verdade que é o amor, e do ser de Deus que é amor, João é o que mais falou sobre isso. Porém, o amor de Deus em Cristo pelo seu povo, o amor do crente para com o Senhor e o amor de uns pelos outros. Não era um amor qualquer, tá? Um amor, ele não falou de um amor qualquer como o mundo fala, né? Um amor meio assim, meio que sem nenhuma base, esse amor mutante ou mutável. O amor do qual João falara era o amor divino, era o amor de Deus pelo seu povo em Cristo, era o amor da igreja derramado no coração do povo, da igreja por Deus, é o amor da igreja pelo Senhor. Então é desse contexto do amor verdadeiro, do amor bíblico, do amor divino, era de fato o tema principal de João, tá certo? Vamos lá. Contudo, o amor não lhe era uma virtude inata, ou seja, João falou muito do amor, mas não é porque o amor era uma virtude inata de João, ou seja, João não nasceu com amor. Na verdade, ele aprendeu o amor daquele que é o amor, que é Cristo. E de Cristo recebeu o amor. Foi derramado no coração de João, como é derramado no coração de todos os crentes, o amor de Deus em Cristo. Então João, é bom lembrar isso, João não parecia tão amoroso antes da transformação que Cristo operaria nele. João não parecia uma pessoa muito amorosa, muito tranquila, muito amigável. Antes ele era muito intenso e também muito elitista e partidário. Ele era muito partidário e elitista. Não tinha muita coisa de ter muito amor para todo mundo, não. Olha só, eu coloquei esse texto aí para a gente ver. Olha aí, Marcos, abram aí. Marcos 9. Vamos juntos aí ver esse texto. Vai falar um pouco da personalidade de João. Uma das poucas vezes, viu, meus irmãos, que João aparece fazendo ou falando alguma coisa por si só. Porque quando João aparece nos relatos do Evangelho, ele sempre está com alguém acompanhando ao que falam, ao que fazem. Mas esse texto de Marcos, capítulo 9, 38 a 41, é um dos poucos textos que nós temos um vislumbre da personalidade de João. É porque nesse texto ele vai falar sozinho. Ele vai falar sozinho. Olha aí,
Marcos capítulo 9, 30 a partir de 38. Olha aí. Disse-lhe João, esse é o João, né, que nós estamos estudando aqui, o apóstolo. Disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas o que acontece aqui, irmãos? Este acontecimento vem logo no capítulo 9 de Marcos. Esse acontecimento vem logo após o Monte da Transfiguração, né? Vocês se lembram, né? Que há ali a manifestação gloriosa de Cristo no Monte da Transfiguração. Estão lá com ele Pedro, Tiago e João. E eles descem depois daquela glória, né? Pedro faz uma proposta sem pé nem cabeça, né? Pedro falava de qualquer jeito, né? Vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias. Ou seja, igualando Jesus com Moisés e Elias. Né? Como se fosse um triunvirato, né? São os três grandes de Israel, Jesus, Elias e Moisés. Aí é interessante isso, porque você fala assim, como é que a gente sabe que ele queria igualar? Primeiro porque ele fala que vai fazer as três tendas para cada um. Então já tem é tudo igual para todo mundo. A importância já é estabelecida na mente de Pedro, a importância dos três iguais. Mas aí logo em seguida vem a voz de Deus que fala o quê dos céus? Este é meu filho amado em quem me compraz. Na verdade, aquilo ali é uma distinção de que Jesus não é um profeta como Elias e Moisés. Pedro, você está comparando o meu filho com Moisés e Elias? Ele é totalmente distinto. Ele é outro. Este é o meu filho amado. Legal? A gente tem uma ideia ali de que Deus estava mostrando que Jesus é totalmente singular. É o outro. Ok? Embora homem, é o Deus encarnado. E ainda sendo homem sem pecado, que já distingue ele dos demais homens. Então, aí depois eles descem desse monte. E aí quando eles descem, eles começam a discutir quem será o maior no reino de Deus. Por quê? Porque eles têm ali um vislumbre do reino. Como é que eles têm um vislumbre do reino ali? Ora, porque eles veem a glória do rei. Eles veem a glória do rei. Jesus transfigurado. Então eles têm um vislumbre. Aliás, olha só, capítulo 9, o versículo 1. Isso explica muita coisa, o vislumbre do reino que eles têm no Monte da Transfiguração. Olha o versículo 1. Alguém lê para mim, por favor, capítulo 9, versículo 1. Legal esse texto? Difícil, né? Eu vos afirmo que desses que estão aqui, alguns não verão a morte, até que venham ver o reino. Mas não pode ser o reino escatológico. A nova Jerusalém dos céus. Porque os apóstolos já morreram todos. Mas Jesus disse que alguns não passariam até que vissem vir o reino. E logo depois dele ter falado isso, vem o episódio do Monte da Transfiguração, onde eles veem o rei do reino em toda a sua glória. E aí, se for assim, como nós somos inclinados a entender, então se explica o que Jesus quis dizer. Alguns aqui, e lá no monte não estavam todos. Estavam só Pedro, Tiago e João. É o que Jesus falou. Alguns aqui não verão a morte sem antes vir o reino. Ok? E aí então a glória do rei aparece e aí se cumpre o que Jesus falou. Aí eles descem. E aí eles começam a discutir o quê? Quem seria o maior aonde? No reino. No reino. Legal. Então, pensando no reino já, e vira a glória do reino, e quer um lugar maior no reino.
E aí Jesus percebe que eles estão discutindo sobre isso e fala, sobre o que vocês estão vindo discutindo? E eles ficam com vergonha. O texto diz, eles não falam nada. Jesus sabe e eles ficam com vergonha de estarem disputando isso. E aí Jesus diz assim, olha, vocês não contem para ninguém o que vocês viram lá em cima. Hein? Você já pensou a frustração que é isso, né? Porque eu imagino que Pedro, Tiago e João já estavam até já ensaiando já o que iam falar. Nossa, vocês não sabem, a gente viu Elias, viu Moisés, e eles eram assim, e aí a gente viu a glória de Jesus, e aí eu estava assim, animados para voltar. Imagino que eles desceram até correndo para... Aí Jesus disse, vocês não vão contar para ninguém. E aí eles começam a discutir qual deles seria o maior, e Jesus diz, vocês não forem como uma criança, vocês jamais entrarão no reino. E aí, então, veja, todo esse contexto, ele desemboca nessa parte em que João fica ressentido porque alguém está expulsando demônio em nome de Jesus, mas não é do grupo. Então veja que é todo um elitismo, toda uma preocupação com quem vai ser o maior, que o nosso grupo é o nosso grupo, tá vendo? Essa ideia? Então Jesus assim, olha, e a ideia aqui, alguns estudiosos, eu também sou inclinado a entender assim, que, na verdade, quando João fala para Jesus isso que nós lemos aí no capítulo 9, versículo 38, João, na verdade, está meio que confessando. A consciência dele está pesando. Ele fez o que fez quando eles viram um homem que não era do grupo dos apóstolos, expulsando o demônio em nome de Jesus, e eles ficaram ofendidos porque esse homem não era do grupo dos apóstolos. Então é como se eles dissessem, só nós podemos fazer isso. E depois, o que me parece aqui é que depois João ficou com consciência pesada. E ele foi e falou para o Senhor Jesus, olha, nós vimos um homem e nós o repreendemos por isso. Aí Jesus responde, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome. É muito importante isso aqui, né? Não há ninguém que faça milagre em meu nome. Em fazer milagre em nome de Jesus é fazer as coisas segundo a vontade de Jesus, como se fosse o próprio Jesus. Ele não está dizendo assim, não há ninguém que faça um milagre que deva ser proibido. Não, que faça milagre em meu nome, segundo a minha vontade, segundo a minha palavra, segundo a autoridade que eu lhe dei. Então, tem muita gente que faz supostos milagres aí que tem que ser combatidos. Mas aquele ali fazia milagre em o nome do Senhor. E Jesus afirma isso. E ele não devia ser proibido. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, a nossa igreja presbiteriana, a nossa igreja não é uma igreja que prega que só na nossa igreja há salvação. A nossa igreja, a católica romana é. A católica romana é. Toda seita, ela vai trazer para si essa virtude de ser a única que conduz ao céu. Você quer conhecer uma seita? A pessoa fala assim, nós aqui somos os únicos santos dessa denominação, desse local aqui, só aqui a salvação. Aí você pode saber que o negócio está cheirando ruim. Nós não cremos assim. Nós cremos que há salvação em outras denominações, desde que façam o que façam em um nome do Senhor Jesus, segundo a vontade de Jesus. Mesmo quando pregam a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, andam conforme o caminho do Senhor, honram ao Senhor, louvam ao Senhor, não importa a denominação que seja. Batista, metodista, não importa. Se estão fazendo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor, se creem segundo a Bíblia, são nossos irmãos, e há também lá salvação. E a mesma coisa aqui, que é o mesmo princípio de Jesus. Por quê? Porque ele fala assim, olha, não proíbam ele só porque ele não é do grupo de vocês. Porque ninguém há que faça algo em meu nome, segundo a minha vontade, que não esteja a favor de nós. Legal, né? Agora, tem igrejas, tem denominações que estão fazendo as coisas ao contrário do nome do Senhor. Manchando o nome do Senhor. Essas têm que ser combatidas. Essas têm que ser denunciadas. Mas aquelas que fazem conforme... Irmãos, até se a igreja dentro do Brasil começar a fazer as coisas contra a vontade do Senhor, ela será também denunciada pelos santos. Ela tem que ser também combatida. Não importa. O negócio de denominação, irmãos, a gente ama a IPB desde que a IPB ame a Cristo. Se ela deixar de amar a Cristo, aí nós nos retiramos.
Deus queira que isso jamais aconteça. Mas nosso compromisso é com Cristo, é com a glória do nome dele. E nós damos graças a Deus que a IPB tem mantido, pela providência do próprio Cristo que sustenta a igreja, a honra do nome dele. Mas o nosso compromisso é com Cristo. Então, por isso que não há esse elitismo, entendeu? Essa coisa de, o nosso grupo aqui, a nossa denominação. Não. Se estão servindo a Cristo segundo a palavra, então estão a favor de nós e não contra nós. Mas o meu ponto aqui é vocês vejam que João, ele não foi muito amoroso, né? Ele viu a pessoa lá e não queria saber se estava fazendo a coisa certa. Só porque não era do grupo, proibiu aquele homem de expulsar demônios. Então veja que o caráter de João não era tão amável no início. Tá? Pelo contrário, era bem partidário. Bem partidário. Tá bom? Vamos lá continuar então? Olha aí, eu coloquei algumas fotos desenhadas aí, pintadas melhor, do apóstolo João. Essas pinturas são do século 17. Né? Essa aqui é até famosa, essa de cá aqui, ó. É até famosa. Essa aqui é do pintor italiano Domenichino. Ele pintou lá no início do século, primeira metade do século 17. Vocês percebem que a pintura, né, geralmente a pintura religiosa desse século aí, século 17 e tudo mais, é bem assim, delicada, mais para afeminada. Uma coisa bem... Vocês podem ver, né, quando a gente vai a alguns museus de exposições, é sempre uma coisa religiosa, é sempre mais afeminado, não passa muita ideia de virilidade, né? E o João que a gente conhece da Bíblia não parece esse aí, certo? Eu não imagino alguém assim. Eu imagino alguém, né? Esse, meus irmãos, é um dos problemas de imagens. Esse é um dos. Quando não é pecado fazer imagem, né, da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse é um dos problemas, porque elas podem trazer uma ideia errada. A gente tem que ter muito cuidado com imagem, quando você está lidando com a Bíblia. Porque elas podem... Eu estou lendo um livro já falei aqui, né, estou lendo um livro da Nancy Pearcey, e ela fala que como é que a igreja, ela, através dessas coisas também, ela foi afastando os homens de dentro dela. Porque a igreja foi passando a ideia de que tudo na igreja é meio feminino, é meio afeminado, é muito frágil. E os homens têm força, e eles devem servir a Deus com sua força, com a sua disposição, com a sua liderança, com a sua firmeza, também com amor, nós vamos ver isso. Mas foram perdendo o interesse na igreja, porque tudo é muito feminino. Tudo é muito efeminado. Então os homens não veem graça, eles olham. Jesus é sempre... Tanto que, pensa só, se você tivesse que escolher alguns traços de caráter para o Senhor Jesus, pense assim, mansidão, bondade e misericórdia. E aí do outro lado, firmeza, coragem e ousadia. A gente sabe que todas essas virtudes fazem parte do mesmo Jesus. Só que se você fosse fazer uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita, as pessoas pensam mais em misericórdia, bondade, mansidão, do que coragem, ousadia, firmeza. As pessoas não veem muito Jesus com ousadia, veem sempre o Jesus assim, meio... Então veja o perigo disso. Tem perigos aí. A gente tem que ver os homens da Bíblia, e principalmente nosso Senhor, segundo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz dele. Jesus é pintado em Apocalipse, e essa é a imagem final de Jesus, como um guerreiro que tem as vestes dele manchadas de sangue. Com a espada na mão e com a sua roupa coberta de sangue. É a imagem de Cristo em Apocalipse. Não tem nada a ver com essas coisas. Embora nós veremos, há uma doçura em Jesus, há uma mansidão, há um amor, uma bondade sem igual e incomparável. Mas nós não podemos pegar Jesus e mutilá-lo. Ele tem que ser o Jesus da Bíblia. Do caráter que ele se revela a nós aqui. Isso aqui é muito interessante, né? Então João não parece definitivamente esse aí. Mas vamos lá.
Portanto, é provável que João tenha sido como seu irmão, impetuoso e partidário, como nós vimos, no texto de Marcos. No entanto, graças a Deus, João amadureceu. Sob o controle do Espírito Santo, suas deficiências foram substituídas por virtudes. Ele é um exemplo admirável do que deve acontecer conosco quando unidos a Cristo. Nós somos aperfeiçoados à sua imagem e semelhança. Então João era muito zeloso, intenso, partidário. Mas Cristo, com sua graça, foi transformando e foi redirecionando o zelo, a combatividade de João para o lugar certo. Tanto que a gente vai ver que ele não deixou de ser combativo. Mas o Senhor Jesus Cristo foi direcionando isso, ao invés de ser combativo com as pessoas, ser duro, querendo destruir os samaritanos, proibir o outro de fazer a obra de Deus. Não, João, calma. Você tem que amar as pessoas. Vou pegar essa sua ousadia, esse seu zelo, e colocar ele direcionado à defesa da verdade, à doutrina. Você vai defender a doutrina com todo o seu zelo. Mas você, ao mesmo tempo, vai ser alguém amoroso. Vai fazer isso com amor pelos pecadores. Então, Jesus Cristo foi moldando, direcionando o caráter dele. Ok? Isso é muito legal. Tudo bem até aí? Tranquilos? Vamos lá. Olha o apóstolo Paulo. O que aconteceu com João é o que Paulo disse. Também que aconteceu com ele. E que acontece com todo crente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, João começou a ser moldado à imagem de Cristo. Então, Cristo começou a transformar João e a potencializar o seu caráter naquilo que é bom. Nós vamos ver isso. Vamos lá, então. João, mais velho e maduro, se tornou conhecido como o apóstolo do amor e o discípulo amado. No entanto, o amor, isso aqui é importante, o amor não anulou o fervor do apóstolo João pela verdade. Antes, deu-lhe o equilíbrio do qual necessitava. O zelo de João pela verdade deu forma à maneira que ele escrevia. De todos os escritores do Novo Testamento, ele é quem expressa suas ideias pondo preto no branco. Eu acho isso... Eu comentei isso aqui nos nossos estudos de terça-feira, nas cartas de João, nós já vimos, primeira, segunda e a terceira, eu falei isso aqui, que João, ele não tem como fala, para ele é tese e antítese, não tem síntese. Para João é preto e branco, não tem cinza para João. E olha só, eu acho que hoje a gente precisa de mais gente assim, mais gente que tenha convicção, menos gente que fica ali na zona cinzenta, sabe? Não sei. Você sabe, se Deus falou, não sei. Mas para a gente vai? O que a gente deve crer? Eu mesmo não sei. Eu acho que a gente vai ver que tem coisas que a gente precisa explicar. A gente vai ver isso. Mas a gente precisa de gente com a certeza de fé tão bem colocada no coração que saibam apontar o caminho. Saibam falar, isso aqui não, isso aqui sim. Porque a gente vive num mundo, irmãos, que as pessoas não têm mais certeza de nada. E a palavra é a verdade, então nós temos que ter certeza da palavra. Então, veja como isso é verdade em João nos escritos dele. Perceba comigo. Olha o que MacArthur disse. Ele pensa e escreve em termos absolutos. Trata de certezas. Com João, tudo é definido. Não há muito espaço para ambiguidades em seus ensinos, pois sua tendência é fazer declarações em linguagem firme e antitética. Em seu evangelho, por exemplo, ele contrasta a luz com a escuridão, a vida com a morte, o reino de Deus com o reino do diabo, os filhos de Deus com os filhos de Satanás, o julgamento dos justos com o julgamento dos perversos, a ressurreição para a vida com a ressurreição para a condenação, receber a Cristo com rejeitar a Cristo, ser produtivo com ser infrutífero, obediência com desobediência e amor com ódio. Ele gosta de tratar da verdade em termos absolutos e opostos. Ele entende que é necessário fazer uma divisão clara. Isso é muito legal em João. João é claro. E a gente, irmãos, mais do que nunca, a gente precisa disso hoje. De clareza. Clareza doutrinária. O que é que você quer me ensinar? O que é que eu tenho que fazer? Irmãos, eu
Quando eu ouço um pastor, ouço um teólogo, e eu ouço sermões, quando eu estou de férias eu vou, aqui na igreja mesmo eu ouço sermões aqui de irmãos que pregam. Eu quero saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que crer e o que eu tenho que fazer. Eu quero direção. E Deus dá essa palavra de direção. Ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho. Olha como João mostra isso nos textos dele. Eu coloquei aqui. Olha só a clareza que ele fala e a questão da verdade absoluta com o seu oposto. Olha como ele é categórico. Se dissermos que mantemos comunhão com Cristo e andamos nas trevas e andarmos nas trevas, mentimos. Você está mentindo. Ele é claro, ele fala assim, se você diz ter comunhão com Deus em Cristo e você anda em pecado, você é mentiroso. Você não tem. Olha. Vamos lá. Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está vendo. Vê, categórico. Porque a gente conhece gente e às vezes nós podemos ser assim. De falar, eu amo a Deus. E tem uma vida toda em pecado, mas fica falando, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Aí João diz, olha, desculpa, não ama. Se você vive em pecado, se você não se arrependeu, se você não luta contra o pecado, você não ama, você está mentindo. Olha, é preto no branco. Ele diz mais, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, fala mal do seu irmão, macula a honra do seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, aí sim, permanece na luz. E nele não há... Veja, as categorias bem definidas. Quem ama, quem não ama, luz, trevas, mentira, verdade. Legal, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí novamente categórico. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não... Ele não diz assim... Se alguém amar o mundo, talvez o amor do Pai. Não, ele diz, o amor do Pai não está nele. Todo aquele que permanece em Deus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Categórico. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, ou seja, quem ouve a doutrina bíblica, quem ouve a palavra de Deus, pertence a Deus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, novamente. Claro, nas categorias. Certo? Em sua segunda epístola, ele pede uma completa e total separação de tudo que é falso. Olha o que ele diz. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más, segundo João, versículo 9 a versículo 11. Veja, é o apóstolo do amor, tá? É o mesmo apóstolo. E ninguém duvide disso, porque ele foi amado por Cristo e ele amou. Eu vou mostrar ali, né, que ele vai falar nas cartas dele, vai usar termos como filhinhos, amados. Ele amava os seus irmãos. Só que os hereges, os que queriam prejudicar a glória de Cristo, a igreja, ele era duro. Então veja, aqui a ideia não é você ser, como é que fala? Você ser grosseiro com a pessoa. É você ser firme. Você pode ser firme sem ser grosseiro. Então chega uma pessoa querendo lhe influenciar com heresia. Você diga, olha, eu não quero ouvir. Com licença, eu não quero ouvir. Ah não, por favor, eu não quero ouvir. Por favor, não precisa falar, por favor. Pronto. Você não brigou com a pessoa, não foi grosseiro, mas foi firme. Você marcou o ponto. Ou alguém quer lhe convidar e quer lhe induzir ao pecado, você diga, olha, eu não vou, já está acertado. Não, mas espera, deixa eu falar. Não, já está decidido. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Como eles falaram com o rei? O rei disse, se vocês não adorarem, aí Calvino comentando esse texto, lembra o que os jovens dizem lá? Ó rei, fique sabendo, nós não vamos adorar. Se Deus quiser nos salvar, ele nos livrará. Senão, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a imagem que levantaste. O reformador Calvino
comentando sobre isso, ele diz que os rapazes, né, os jovens ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego, já cortaram o rei já no início. Eles não a ideia lá de Calvino é interessante, ele fala assim, eles não ficaram flertando com possibilidades. Ah, conte melhor, rei, como é que é? Peraí, e se a gente adorar, se for rápido? Como a gente pode ir para um cantinho, aí ninguém vê a gente, nós nos prostrando. Não. Rei, olha, é como se fosse assim, ó, o rei, vamos parar aqui, nós já entendemos. O senhor fique sabendo que nós não vamos adorar. Mas eles foram respeitosos. Eles não, lá não diz que eles xingaram o rei, que eles maltrataram o rei. Eles respeitaram o rei, eles só colocaram a posição deles. Nós não vamos adorar. E é isso que João diz. É para você ser firme. Tem jeito de você ser amável, de você ser educado e ser firme. Não é não. E ponto. E se a pessoa, mesmo assim, revoltar-se, aí, meu irmão, não dá pra gente mexer no coração das pessoas, quem faz isso é Deus. Mas ela se revoltará sem razão, porque nós somos firmes. Ok? Então essa é a ideia. Então veja que o amor não fez com que João perdesse a firmeza. Ele diz aí, se alguém vier contra a doutrina, não recebais em casa. Nem lhes deis as boas-vindas. Porque quem recebe da boa-vinda torna-se cúmplice das obras más. Ok? Então veja que amor não anula o combate àquilo que é contra Deus. Esse é o ponto aqui. O amor não exclui o combate contra aquilo que aborrece a Deus. É por amar a Deus que nós combatemos o mal. É justamente o contrário. É por amar a Deus que nós nos incomodamos com a heresia, com quem espalha a heresia, porque nós amamos. Se nós não amamos a Deus, estamos falando mal de Deus? Tá bom. Heresia? Tá bom, deixa isso, vamos brigar por causa disso. Mas nós amamos a Deus, se Deus nos é caro, tudo o que é contra Ele mexe conosco. E essa é a ideia. A ideia é que João parou de querer destruir as pessoas e pegou o zelo dele, Deus pegou o zelo dele e redirecionou o zelo dele para lutar contra a mentira, contra a heresia. E orar pelos crentes ou por aqueles que ainda permaneciam no erro, para que eles fossem arrependidos, mas combater a heresia, combater o erro. O Senhor Jesus corrigiu a Tiago e seu irmão. Eu já falei disso aqui. João não está negando que crentes pecam. É interessante isso aqui, né? Porque lá no texto diz, se alguém vive pecando, nele não permanece a semente divina. Então aí entra uma questão, né? Porque a gente pode ouvir isso ou ler isso e falar assim, poxa, mas eu peco. Então eu não sou de Deus? Porque João é tão categórico que parece assim, ou eu peco e sou do diabo, ou eu não peco e sou de Deus. Certo? Então como entender? João não está negando que crentes pecam. Crentes pecam. João pecava também, era um pecador. Tanto que a gente viu que Jesus corrigiu ele mais de uma vez. Porém, o que João está estabelecendo é o seguinte princípio verdadeiro. A vida cristã é marcada por justiça. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo, atenção para esse termo, a vida dele é pecado, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa, meus irmãos, é o pecado ser um acidente da nossa vida. Outra coisa é ser um estilo de vida. E o que João está combatendo é um estilo de vida. É a pessoa que vive pecando. Não é a pessoa que peca e se arrepende, Letícia, e abandona e luta contra o pecado e resiste e está ali, aí depois cai, mas levanta e luta. Essa pessoa, nele está a semente divina. Mas João está denunciando aquela pessoa que vive pecando e está tudo bem. Ela vive em pecado e vai na igreja como se nada estivesse acontecendo. Ele vive em pecado e está tudo bem, tudo tranquilo, não tem consciência ferida, não tem nada. Aí João diz, esse não pertence a Deus. Então isso é para nosso autoexame. Como é que nós tratamos o pecado na nossa vida? Né?
Nós estamos lutando mesmo, e Deus é testemunha, como Paulo diz, esmurrando o nosso corpo, esmurrando o corpo para não pecar contra Deus, ou para nós é assim, todo mundo peca, né? O fulano pecou. Lá na igreja o fulano fez aí, ó. Aí João diz, este não pertence a Deus. Então veja, é para você e eu nos examinarmos como é que lidamos com o pecado. Porque todos nós temos que lidar com o pecado, mas a maneira que lidamos dirá muito sobre nós. Se nós o aceitamos passivamente ou se nós estamos lutando contra ele. Isso vai dizer muito sobre mim e sobre você. Ok? Então o ponto de João não é, tem os que pecam e os que não pecam. Não é esse o ponto. Todos pecam, só que existem aqueles que vivem pecando e aqueles que estão lutando contra os seus pecados. Ok? Deu para entender isso aí direitinho? Isso é muito importante isso aqui, Heloísa. Vamos lá? Um teólogo de tradição reformada disse que João e Paulo se completam. João, né, com o sentido de onde João... aqui alguma coisa saiu errada aqui. A ideia é a seguinte, João é objetivo, Paulo é explicativo. É interessante isso, que eu estava lendo esse teólogo, e ele diz assim, João, ele vai logo no ponto, e Paulo desenvolve uma ideia. Entendeu? Então, por exemplo, João diz assim, o crente não vive pecando. Aí Paulo vai dizer assim, olha, nem eu mesmo entendo o meu modo de agir. Olha, eu faço o que eu não quero. Então, eles estão se contradizendo? Não. Eles estão falando a mesma coisa. Só que estão abordando a doutrina de forma diferente. João está chegando no ponto. Olha, se você é o crente, você vai lutar contra o pecado e vai vencer. Paulo diz assim, essa luta era difícil. Deu para entender? Então essa é a ideia. Então esse teólogo, ele diz assim, às vezes, ele fala, eu acho legal, ele fala assim, para Marcelo e Débora e Vitória, às vezes eu estou lendo muito João e eu tenho que dar uma parada em Paulo, sabe, para eu me consolar um pouco. É legal, mas é legal, não é? Eu fiquei pensando nisso que ele falou, Prebítero Michael e Juan e Daiane. Eu fiquei pensando nisso e falei, poxa, que bênção é a Bíblia, porque a Bíblia faz isso mesmo. Quando a gente precisa ser confrontado, a Bíblia, toma jeito. Mas quando a luta está pesada, a Bíblia fala, olha, calma, Cristo tem misericórdia. Ele vai te ajudar. Legal, né? Como a Bíblia, a palavra de Deus, tem essas facetas, né? O Espírito Santo foi colocando cada texto no lugar para nos ajudar a cada hora, em cada momento, em cada faceta da nossa vida, do nosso desafio de um momento, de outro. A Bíblia vai se encaixando, isso é perfeito, maravilhoso. Concordo plenamente aí com este teólogo. Mas veja só, João falava em termos explícitos, absolutos e definidos. Não desperdiçava tinta tratando de questões mais controversas. O próprio Jesus, com frequência, falava em termos absolutos, né? Como esses. Lembra de Jesus falando? Os judeus lá no Evangelho de João, vós sois filhos do diabo. Para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino. Chegou já com o pé na porta. Algumas vezes Jesus falava assim, de maneira objetiva e direta. João pegou isso do Senhor, né? Também, né? Vamos lá? É maravilhoso ter a verdade em alta consideração como João a tinha. Todavia, olha só o que eu vou falar agora, irmãos, é importante isso aqui. Todavia, há sempre o perigo e devemos estar atentos. O zelo pela verdade deve ser contrabalançado pelo amor às pessoas, ou dará lugar à condenação, severidade e falta de compaixão. João precisou da graça de Cristo e de seu poder para ser transformado e assim equilibrar zelo pela verdade com compaixão. Tudo se resume no que Paulo disse, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então é interessante isso, né? Porque qual que é o amor e zelo à verdade é muito bom. É preciso. Só que sempre há um perigo. Uma virtude sempre, se nós não cuidarmos, pode virar um pecado. Quer ver um caso? Várias virtudes acontece isso. Uma pessoa quer crescer na vida para poder ajudar, para poder sustentar sua família e ajudar as pessoas ao redor que necessitam. Então ela tem a ambição de ser mais, mas para ajudar. Então, essa ambição dela é para ter mais, para poder fazer mais para os outros. Só que ela pode se perder disso? Ela pode se perder nessa ambição?
Pode, não pode? Ela pode começar a amar mais o dinheiro, a se gloriar no status dele. Não pode? Era uma coisa boa no início, mas pode depois desviar-se. A mesma coisa é o amor pela verdade. O amor pela verdade é uma virtude, nós temos que ter. Só que se a gente não cuidar, a gente pode começar a ferir as pessoas. Então, quer ver, por exemplo, eu tenho que falar a verdade para um irmão ou para uma irmã. Ela está falhando numa coisa. Como é que eu vou falar? Como é que eu poderia falar de tal maneira como se eu mesmo fosse ouvir isso? Como é que eu falaria isso para mim? Como é que eu gostaria de ouvir? Eu tenho que abordar aquele irmão, aquela irmã. Mas como eu mesmo gostaria de ser abordado? Eu gostaria de ser abordado publicamente na frente dos outros? Não. Ainda que eu merecesse? Sim, eu mereço, mas eu não gostaria. Eu preferiria que ela me chamasse num canto e falasse comigo em particular. Então eu vou fazer isso. Veja, amor pela verdade, tratar a questão, ser firme com a verdade, mas ter a graça de ter compaixão, de saber como falar. Às vezes você vai ser um pouco mais duro, porque a necessidade pede. Às vezes não precisa. Ter sabedoria nisso é o equilíbrio. E pedindo a Deus, Deus dá. Então esse é o ponto. Então a gente tem que ter cuidado, quer ver? A gente tem que ter cuidado porque às vezes nós amamos tanto a verdade que nós ferimos as pessoas, né? Já viu aquela pessoa? Eu falo a verdade mesmo. Né? Já viu assim, né? Eu sou verdadeiro. Não tem falsidade, não. E a pessoa se vale disso para ser grosseira. Na verdade, ela não está sendo verdadeira, ela está sendo grosseira. Você pode falar a verdade, deve falar a verdade, mas em amor. Como é que eu gostaria que alguém me abordasse? Então, zele pela verdade, mas lembre-se do amor. Ok? Vamos lá? Muitas pessoas são tão descomedidas quanto era João, porém para o outro lado. Agora tem um outro perigo. Colocam ênfase excessiva no amor. Falam de amor e tolerância, mas não têm absolutamente nenhuma preocupação com a verdade. Por outro lado, há muitos que têm todo o aparato teológico e conhecem toda a doutrina, a verdade, mas estão cheios de desamor e arrogância. O crente verdadeiro, devoto, deve cultivar as duas virtudes em proporções iguais. E você vê isso em João, né? Depois que Cristo tratou e aperfeiçoou a pessoa, o caráter de João, você vê isso, você vê horas na carta dele ele sendo firme, sendo categórico, e ao mesmo tempo ele falando, filhinhos, amados, eu tenho alegria em vocês. Você vê essa mistura bendita, né? Da verdade e do amor juntos. Porque são dois perigos. Ou nós amarmos muito a verdade e sermos grosseiros com as pessoas, ou nós amarmos muito as pessoas e desprezarmos a verdade. Que é outro perigo. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que tem que ser admoestada, tem que ser exortada. Aí você fala, não queria atrapalhar a minha relação com ela. Se eu falar, ela vai ficar com raiva de mim. Não vou falar nada não. Aí você está prejudicando a verdade. Então tá vendo como a gente precisa de oração e da leitura da Bíblia? Para ter sabedoria de como e quando. Saber falar a verdade, mas em amor. Saber dosar isso. Olha o John MacArthur mais uma vez. Eu gostei dessa frase dele. Resume bem o que a gente está falando aqui. Vamos ler juntos? Vamos ler aqui? Leiamos. Não há honradez alguma na verdade sem o amor. Ela não passa de indelicadeza. Por outro lado, não há caráter algum no amor sem a verdade. Ele não passa... Resumiu bem, né? Não pode haver amor sem verdade. Nem verdade sem amor. A gente tem que pedir a Deus as duas coisas. Ok? Terminando. Ministério e morte de João. João, segundo a tradição, irmãos, ele tornou-se pastor da igreja que Paulo estabeleceu em Éfeso. Isso é a tradição, né? Os historiadores dos primeiros séculos ali da era cristã, eles dão um testemunho quase que unânimes de que João se tornou pastor da igreja em Éfeso. Mesma igreja que, né, Paulo escreveu uma carta para ela. Então João, ele foi pastor dessa igreja, certo? Segundo a tradição, a Bíblia não fala, mas segundo a tradição, ele foi. Por causa da perseguição de um imperador romano chamado Domiciano,
Esse Domiciano, esse imperador romano, ele era irmão de Tito, Tito Oscar, o que destruiu Jerusalém lá no ano 70, depois de Cristo. Domiciano era irmão de Tito Oscar. Esse Domiciano nasceu em 51, obviamente depois de Cristo, mas ele foi feito imperador em 81. Por isso eu coloquei as duas datas. Um é de nascimento, outra é de quando ele tornou-se imperador. E ele morreu em 96, final do primeiro século, né? João, por causa da perseguição desse imperador, foi exilado na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu. Tá? Fica do lado de Éfeso. Então é bem provável que realmente, como diz a tradição, João tenha sido pastor na igreja de Éfeso, porque ele foi exilado na ilha do lado de Éfeso, que é a ilha de Patmos. Aliás, dá testemunho. Olha aí Apocalipse para mim, por favor. Apocalipse 1:9, olha aí. É legal, né, que João fala de onde ele escreveu o livro de Apocalipse. E possivelmente as suas cartas também, tá? E talvez até mesmo o próprio evangelho. Foi da ilha de Patmos. Então ele tem as visões de Apocalipse nessa ilha. E é interessante que o livro de Apocalipse fala sobre as testemunhas, né, os mártires. Um dos temas principais de Apocalipse são aqueles que morrem por amor a Cristo. Você pode ver que se você ler Apocalipse, você vai ver que os mártires, os que morreram pelo testemunho de Cristo, têm um destaque no livro. Tem alguns teólogos até que acham que os mártires, eles que estarão mais próximos do trono de Cristo. Eles vão ter um lugar de honra no céu. Por causa em Apocalipse, tem alguns versículos que dizem que a alma dos que morreram pelo testemunho de Cristo, dos mártires, estavam embaixo do trono, embaixo do altar, num lugar muito próximo. Então eles pegam esse texto e veem que há uma posição dos mártires mais elevada. É uma interpretação, mas é justo, né? Se for assim, é justo. Porque não dará ao Senhor o galardão segundo as obras de cada um. Então os que morreram por Cristo, pelo testemunho, terão uma glória maior, um galardão maior. É justo. E nós, se nós não morremos por Cristo, nós nos alegraremos por isso. Dizendo assim, eles merecem. O Cordeiro merece mais, infinitamente mais. Mas eles merecem a honra do Cordeiro. Eu fiquei pensando nisso, né? Enquanto eu estudava para hoje, né? Fiquei pensando nisso, né? A glória de morrer por Cristo, né? A gente tem tanto medo da morte, pavor da morte. Mas a glória, o que aguarda aqueles que morreram por Cristo, né? Que glória eles terão, né? Obviamente. Mas vamos lá. Ali, João aprendeu o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo, até porque ele escreve Apocalipse, que tem esse tema do martírio muito forte, e ele escreve aprisionado, né? Então, a prisão, ainda que, a verdade, entre aspas, domiciliar, porque quando a gente pensa em prisão domiciliar, né, tal, a gente pensa numa casinha, tal, mas na verdade João não ficou. O que é testemunhado é que ele ficou talvez numa caverna, né? Ele ficava numa caverna, lugar não bom de se estar, né? Então lá, provavelmente, com todos os incômodos do local, ele teve a visão de Apocalipse, escreveu o livro, né? Hoje em dia, eu coloquei foto aí, hoje em dia tem lá em Patmos, né, tem a caverna, né? A suposta caverna, né? Aí já, obviamente, já virou o quê? Ponto o quê? Turístico, né? João morreu não, né? Ele foi para o Senhor, né? Porque o crente, ele não morre propriamente, né? Ele vai ter com o Senhor. No ano de 98, depois de Cristo. No final do século I. 98 foi quando João partiu para ter com o seu Senhor e nosso Senhor também. Aqui eu coloquei esse mapa aqui para terminar, é a localização da ilha de Patmos, aqui ó, Mar Egeu, ilha de Patmos, e aqui ó, peraí, aqui ó, é Éfeso, ó. Tá bem pertinho, ó. Os romanos enviavam os seus prisioneiros políticos para a ilha de Éfeso, desculpa, para a ilha de Patmos. Então é possível que João tenha sido considerado um prisioneiro político, porque ele pregava outro senhor, né, senão César, né?
Isso é. E aí ele foi enviado para essa prisão em Patmos. Está bem pertinho aqui. Essa aqui é a suposta caverna. Está bem mais arrumadinha, né? Acho que na época de João não tem esses negócios aí não, né? Aí tem um casal lá, ó, sentou lá para ler alguma coisa. E aqui ela de fora, ó, que já estão a casa, já deram um jeito, já tá, dá até para morar direitinho, né? Mas isso aí é uma suposta, né? Não se sabe, não se tem certeza. Olha o que eu achei. Eu termino com esse versículo, porque a gente falou muito de verdade e amor, né? Olha o que João escreve. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Pô, que bênção, né? Quando eu achei esse versículo, eu falei assim, não, só poderia ser minha palavra de Deus perfeita, né? Verdade, as coisas mais caras para João, verdade e amor. Verdade e amor. Próximo estudo, se Deus quiser, Filipe é o apóstolo das contas. Vamos ver, né, como é que isso se dá.